Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é um hipócrita? Afinal de contas, você já agiu como um? Será que toda boa ação que nós fazemos, Deus realmente aceita? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, não custa nada. Clica aqui, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo neste canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Curta ele, porque cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube mostra para 10, 15, 20, 30 pessoas diferentes. Vamos lá? Lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um hipócrita. Será que eu, Fábio Segantin, já agi em algum momento como um hipócrita? Afinal de contas, o que é um hipócrita? Depois que eu defino o que é um hipócrita, eu não vou sair buscando quem são os hipócritas. O objetivo dessa aula é o seguinte: eu identificar o que é um hipócrita, e a partir do momento que eu identifico quem é o hipócrita, eu preciso entender se eu estou agindo como um hipócrita ou não. Então a ideia não é buscar o hipócrita, é achar o hipócrita em mim. Se eu realmente sou um hipócrita, ou se eu estou agindo como um hipócrita. Antes que eu me esqueça, o link do livro, do e-book Modelando o Caráter está aqui embaixo, e o link também do curso de introdução ao hebraico bíblico também estão aqui embaixo. Maravilha? Então, olha que interessante. Então, eu não vou ficar... Eu sei o que é o hipócrita? Sei. Então, eu não vou ficar buscando o hipócrita. Eu vou ver se ele está dentro de mim. E uma outra coisa que eu preciso entender é o seguinte, que fazer o bem é algo bíblico. Sim, a Bíblia diz para eu fazer o bem, mas nem todo ato de bondade Deus aceita. Então, olha que interessante, eu preciso fazer o bem? É claro que eu preciso fazer o bem. Tem atos de bondade que são recebidos apenas pelas pessoas, mas o céu não reconhece a minha bondade. A outra pessoa agradece, mas os céus não reconhecem esse ato de bondade. Tópico 1, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Ponto 1, o que é um hipócrita? Eu quero que você pegue um papel e escreva de um lado hipócrita e do outro lado servo. Eu quero explicar na prática a diferença entre o hipócrita e o servo. Então, na coluna de hipócrita, a primeira coisa que você vai escrever aí, quem é o hipócrita? É o intérprete. Ou seja, ele interpreta um personagem. Ele nunca vai mostrar quem ele é. Então, quem é o hipócrita? É o intérprete. Ele interpreta no púlpito, ele interpreta dentro de casa, ou seja, ele vai interpretando papéis, ele vai mostrando quem ele não é. E o servo? O servo é o realista, ele mostra quem ele é realmente. Então, olha que interessante, quem é o hipócrita? É o intérprete. Quem é o hipócrita? Uma outra pessoa, ele nunca mostra quem ele é. Quem é o hipócrita? Ele é uma pessoa que quer ser visto pelos homens. Ele sempre quer ser visto. Ele quer sempre ser notado. Mas por quem, Fábio? Pelos homens. Então, nessa lista de hipócrita, você vai escrever. Quem é o hipócrita? É o intérprete, é uma outra pessoa, quer ser visto sempre pelos homens. E o servo? Ele não é um intérprete, ele é uma pessoa real.
o servo, ele não é uma outra pessoa. Ele sempre revela quem realmente ele é. O servo quer ser visto, mas não pelos homens, mas por Deus. O hipócrita sempre tem como alvo a outra pessoa. O servo sempre tem o alvo, o eterno. Então, olha que interessante. Será que eu sou um hipócrita ou será que eu sou um servo? Será que eu interpreto no púlpito? Será que eu interpreto aqui no YouTube? Será que eu interpreto na frente dos meus alunos numa escola dominical? Será que eu interpreto na frente dos filhos? Será que eu interpreto na empresa? Eu interpreto em casa? Será que eu sou uma pessoa no púlpito e na plateia ou nos becos da vida eu sou uma outra pessoa? O hipócrita é aquele que interpreta. O hipócrita, ele quer aplausos. O hipócrita, ele nunca vai revelar quem realmente ele é. Então a ideia aqui é o seguinte: eu, Segantin, sou servo ou sou um hipócrita? Eu preciso identificar isso. Então o hipócrita é aquele que interpreta, é aquele que mente, é aquele que quer ser visto pelas outras pessoas, é aquele que quer ser aplaudido pelo próximo. Nunca ser visto por Deus, mas sempre ser visto pelos homens. Então eu preciso fazer essa leitura. Quem eu sou? Um hipócrita ou um servo? Ponto 2. A justiça pessoal. Olha o que diz Mateus capítulo 6 e o verso de número 1. Mateus 6, verso 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. O verso, Mateus capítulo 6, verso 1, ele é categórico, ele diz guardai-vos, ou seja, é um mandamento, é um pedido. E guardar aqui não é uma cautela, mas é uma força que você tem que empenhar. Ou seja, você precisa fazer de tudo para que a tua atitude, para que o ato de ajudar, para o ato de dar uma esmola, o ato de fazer o bem, não seja notado por nenhuma pessoa. Porque presta atenção no que eu vou te dizer, nenhum ato de bondade tem valor para Deus se estiver misturado por qualquer sentimento impuro. Não importa o que você está fazendo. Se o que você estiver fazendo de bom estiver misturado por qualquer sentimento impuro, somente o ser humano, a outra pessoa vai ser beneficiado. Porque olha o que o texto diz: se você está fazendo para os homens, você não tem galardão diante do Pai. Por quê? Porque você já recebeu o seu galardão. A outra pessoa vai te parabenizar. A outra pessoa vai te aplaudir. Você já recebeu em vida. Ou seja, diante de Deus não tem mais galardão. Fábio, então eu não vou poder pegar uma cesta básica e entregar para uma outra pessoa? Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo me informar pessoas que são motivadas apenas para ser vista pelas outras pessoas. É claro, é óbvio que tem coisas que eu vou fazer e outras pessoas vai dizer para mim: Fábio, obrigado. Tem coisas que não tem jeito, a gente precisa fazer. O texto está dizendo aqui para pessoas que são motivadas apenas para ser vista. Tem pessoas que têm esse desejo, tem pessoas que têm essa motivação. Tudo que ele faz, ele quer aplausos. Tudo que ele faz é para ser visto. Quando eu vou ajudar, eu não espero se a pessoa vai me agradecer ou se a pessoa não vai me agradecer. Eu simplesmente faço, porque a minha motivação está em Deus e não no próximo. É essa a ideia que o texto está querendo dizer aqui. Ou seja, a justiça não é minha. A justiça sempre vai ser para Deus. Sempre a justiça é a Deus, nunca para mim. A ideia aqui é o seguinte: o que eu faço de bondade? Qual é o motivo? Qual é o sentimento? Sempre é para a minha justiça pessoal? Se
E se esse for o foco, a Bíblia diz, olha, se esforça, coloca um empenho maior para que aquilo que você está fazendo não seja motivo de aplauso e engrandecimento do seu eu. Porque se esse for o motivo, Deus nunca vai te recompensar. Por quê? Porque os homens já te recompensaram. Ponto terceiro, as 3 práticas da ética cristã. Nesse ponto, o autor vai falar sobre oração, jejum e oferta. Na próxima aula, a gente vai falar mais profundo sobre oração e jejum. Mas a ideia aqui que o autor cita é a ideia de Tiago capítulo 1. Olha o que diz Tiago capítulo 1, verso de número 27. Diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. 2 coisas. Primeiro, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, qual é a religião pura e imaculada? É duas ações. Visitar quem? Órfãos e viúvas. Presta atenção. Eu tenho que visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. O texto não diz para eu visitar o órfão e a viúva, por exemplo, o órfão depois que já foi adotado. E ele não pede para eu visitar a viúva depois que ela já casou. Então, olha que interessante, eu visito o órfão e a viúva nas suas necessidades. E eu depois guardar-se da corrupção. Ou seja, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que a minha religião não é uma religião apenas de ideias, mas de prática. Anota essa, religião não é uma religião de ideias, mas é uma religião de prática. Eu tenho que praticar. Se eu não pratico, eu não estou exercitando a minha religião. Mas qual é a ideia dessa aula? É o seguinte, é focar no seguinte, qual é a minha motivação? Por que eu faço o que eu estou fazendo? É para ser visto pelos homens ou por Deus? É essa a ideia. Ou seja, a ideia da religião bíblica é ajudar. Mas qual é o motivo? Ser aplaudido pelos homens ou ser visto por Deus? Essa que é a nossa tônica. Tópico segundo, auxiliando o próximo sem alarde. Ponto 1. Qual é a motivação do teu coração? Nesse ponto eu quero salientar a ideia da generosidade. Você sabe o que é ser generoso? É tão interessante que generosidade tem a ideia de gratidão. Mas eu quero que você leia comigo o Salmo 119 e o verso de número 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Olha como ele começa o texto. É o pedido do salmista. Pedindo a quem? A Deus. Faze bem ao teu servo. Ou seja, esse fazer bem aqui no original é seja generoso para comigo. É o pedido do salmista a Deus. Seja generoso comigo. E o nosso autor, ele vai usar a palavra gamal. Gamal é ser generoso, é ser bom. Mas é tão interessante, o que é ser generoso? A ideia de generosidade aqui é recompensa, é amadurecer, é concluir, é fazer bem. Mas tem uma palavra no hebraico aqui, que é o gemol, que significa o seguinte, ser generoso é produzir. Produzir o quê? Um fruto. E que tipo de fruto? Maduro. Então, olha que interessante. Quando o salmista diz, Senhor, seja generoso comigo, no hebraico arcaico, ele está dizendo o seguinte, Senhor, produza algo de valor dentro de mim. Então, olha que interessante. O salmista pedindo, Senhor, produza algo em mim. Mas esse algo que o Senhor vai produzir em mim tem que ser algo bom, tem que ser algo maduro, tem que ser um fruto, não um fruto podre, mas um fruto maduro. O que eu aprendo? Quando eu sou generoso para com o próximo, presta atenção, eu preciso produzir
um fruto maduro no próximo. E a minha pergunta é, na ideia de hipócrita ou servo? O hipócrita, quando ele vai gerar, porque todos nós geramos alguma coisa numa outra pessoa. E o que eu estou gerando? Algo maduro ou algo imaturo? Algo podre ou algo bom, algo benéfico? Ou seja, o generoso, ele gera, mas ele gera o quê? Ele gera bondade, ele gera amadurecimento, ele gera algo de valor para uma outra pessoa. É essa a ideia do gamal, é essa a ideia do gemol, ou seja, faz o bem, seja generoso para com uma outra pessoa. E a minha pergunta é, o que nós estamos gerando para outra pessoa? Porque gemol ou gamal, daí vem a palavra Gênesis. Gênesis é gerar alguma coisa, é princípio. Daí vem a palavra, por exemplo, progenitor. Você consegue entender que todas essas palavras têm a ideia de gerar alguma coisa. Daí vem a palavra generosidade. O que eu estou criando? O hipócrita, ele cria imaturidade, ele gera imaturidade. Nós, servos do reino, não. Temos que ser generosos. Dá uma olhadinha em Levítico, capítulo 23, a partir do verso 10. Aqui, a ideia de generosidade já estava no Antigo Testamento. O que é ser generoso? É a oferta de manjares. Eu tenho uma aula só sobre a oferta de manjares. Oferta de manjar é a oferta da gratidão. Ou seja, eu preciso gerar alguma coisa para o eterno. Então, olha que interessante. E isso que eu vou gerar para o eterno tem que ser algo maduro. Eu preciso gerar algo de valor para ele. Então, a ideia daqui é o seguinte, eu sou hipócrita ou eu sou servo? O servo sempre vai gerar generosidade. Ele sempre vai estar nessa ideia, gerando algo bom para uma outra pessoa. Ponto 2. O que buscamos quando eu ajudo o próximo? O que o servo busca? O hipócrita, ele busca o quê? Glória. O hipócrita, ele busca controle. O hipócrita, quando ele ajuda uma outra pessoa, ele sabe que ele está buscando dependência, que a outra pessoa viva dependente dele. O servo não. Quando o servo ajuda uma outra pessoa, o que ele está buscando? Ele está buscando a glória de Deus. O que ele está buscando? Que Deus controle a vida daquela pessoa. O que ele está buscando? Que a outra pessoa entenda que ele é dependente não de mim, mas de Deus. Porque quando o hipócrita, presta atenção, ele ajuda com essa mão não precisa saber. Mas eu já ouvi várias pessoas, teve uma pessoa que me disse o seguinte, Fábio, eu não gosto de ser ajudado. Por quê? Porque todas as vezes que eu precisei ser ajudado, as pessoas que me ajudaram me tacaram na cara. Ou seja, eu fiquei escrava daquela pessoa. Então, o que você busca quando você auxilia uma pessoa? Dependência, escravidão, controle, glória própria, satisfação própria? Essas são atitudes do hipócrita. O servo não. O servo faz, primeiro, ele faz em secreto. Segundo, não busca a glória própria, mas a glória de Deus. Ele não pensa que a outra pessoa vai ficar refém dele. Mas ele precisa gerar na pessoa a ideia de que essa pessoa depende exclusivamente de Deus. Ponto terceiro, a maneira de ofertar segundo Jesus. Tudo que eu faço nesta vida, eu preciso fazer ou buscar fazer em secreto. Fábio, não tem jeito, não tem problema. Eu já ajudei. Esses dias, essa semana, eu fiquei assim comovido. Uma pessoa mandou uma mensagem no meu WhatsApp me pedindo ajuda financeira. Mas na verdade ele estava vendendo uma rifa para mim. Eu fiquei assim, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, um cristão rifando. Parece que era uma cortina coberta, sei lá o que ele estava rifando, por 10 reais. Falei, meu Deus, uma pessoa rifando. Falei, misericórdia. Você consegue entender? Ou seja, tá,
se eu preciso ajudar e a outra pessoa vai saber que eu vou ajudar, aí não tem jeito. Mas a ideia do ajuda, eu ajudo secreto. Ou seja, e esse secreto pode ser só entre eu e a pessoa. Eu não preciso falar para todo mundo, eu ajudei o irmão ali. Eu ajudei a filha do irmão fazer o exame do câncer. Eu ajudei a pagar o aluguel, ajudei a pagar a energia, whatever, não importa. Ou seja, eu preciso fazer secretamente. E segundo, eu preciso fazer voluntariamente. Ou seja, eu preciso fazer secretamente. A ideia do secreto aqui é só entre eu e a pessoa. E não fazer aquele alarde, não colocar no Facebook, não colocar no Instagram, não colocar nas redes sociais, não fala para a igreja inteira. E eu preciso fazer voluntário, eu preciso querer fazer isso daí. Ponto terceiro, tópico terceiro. Deus contempla o bem que realizamos. Querido, volto a repetir. Uma das leis mais poderosas que nós temos na vida, na Bíblia, é a oferta da semeadura, ou a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Ou seja, tudo que você faz aqui nessa vida, você vai colher. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que tem coisas que você faz aqui nessa vida, que para Deus não tem valor. Presta atenção no que eu vou te dizer, Fábio. O camarada não serve a Deus. Ele é um promíscuo, ele é isso. Não importa o que ele é, mas ele ajuda as pessoas. Deus está vendo? Não. Deus não está recebendo. Mas por que ele consegue prosperar financeiramente? Porque essa é a lei da vida. É uma lei natural. É uma lei que não escolhe se a pessoa é boa ou ruim. Olha o que Salomão diz. Salomão diz que a chuva desce para o justo e para o injusto. Então presta atenção. Você não precisa ser justo para ter chuva. Você não precisa ser injusto para que a catástrofe atinja você. O mal vem para o bom e vem para o ruim. A chuva, ela desce sobre o bom e sobre o ruim. O sol, ele também vem para os dois. Ou seja, tudo, a lei da semeadura é para a pessoa boa e para a pessoa ruim. A ideia aqui não é se você é bom ou ruim. Ou seja, a lei da semeadura vai atingir. Se você semeia o mal, você colhe o mal. Fabio, a pessoa é ruim, muito ruim. Mas ele está semeando o bem. Ele vai colher o quê? O bem, é claro. Mas ele é uma pessoa muito ruim. Quando eu falo ruim, eu estou falando no aspecto religioso. Para com Deus, ele debocha. Ele vai... Olha que interessante. A Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. Ponto. Se ele escarnecer de Deus, ele vai colher isso que ele está plantando. Se ele está plantando escárnio de Deus, ele vai colher a ira de Deus. Se ele está plantando o bem, a vida vai pagar ele com o bem. Pronto. A ideia aqui é o seguinte, o que eu faço dentro do reino? Qual é a motivação? Se a motivação for serviço pelos homens, você vai ser abençoado nesta vida. Porque a lei da vida é essa. Mas para Deus não tem valor nenhum. Não tem nenhum valor para Deus aquilo que você está fazendo com uma motivação errada. Para Deus não existe valor para isso. É isso que você precisa entender. Então, nesse ponto, você precisa entender o seguinte, duas coisas. O Deus que tudo vê, Deus sempre vai ver as coisas. E a motivação ele está vendo. Então, o que você está fazendo? Qual é a motivação? É justo ou injusto? Isso que Deus vai ver. Então, se você está plantando coisas com sentimento bom, Deus está vendo. E Deus vai recompensar. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a lei da semeadura, ela atinge o justo e o injusto. Tá bom, Fábio, você já falou demais, mas
Então, ele vai ser abençoado também? Sim. Mas a tua bênção vai ser diferente. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa secretamente, voluntariamente, sem fazer alarde, Deus está vendo, ele vai me recompensar com bênçãos espirituais. O que vai ser produzido dentro da minha vida? Aí eu volto para o Salmo 119, verso 17. Senhor, seja generoso comigo. Ou seja, eu vou ter paz. Porque tem muitas pessoas que plantam. Olha que interessante. Ele planta riqueza na vida de algumas pessoas. Ele colhe riqueza. Ou seja, quem planta dinheiro vai colher o quê? Colhe dinheiro. Mas ele não tem o poder, esse dinheiro não tem o poder de transformar em paz. Então, olha que interessante, quando eu ajudo, por exemplo, financeiramente, uma outra pessoa, mas a minha intenção é nobre, a minha intenção é para Deus. Presta atenção, o que Deus vai me retribuir? Além do financeiro, paz, prosperidade, amor, satisfação, completude, realização, maturidade, são coisas que o dinheiro em si não compra. É isso que você precisa entender, que você precisa ser generoso, você precisa gerar coisas boas em outras pessoas. Por quê? Porque aí eu aprendo o ponto 2, Deus é um Deus de recompensa. Aquilo que você planta nesta vida, sem intenção de receber em troca, na hora certa, Deus vai te recompensar. Coloca isso na tua cabeça. Coloca isso. O tempo de plantio pode ser longo, mas o tempo da colheita vai chegar. Vai chegar. Eu sempre plantei. Eu nunca tive uma colheita grande. E esse ano de 2022, eu estou provando, os meus olhos estão vendo, a minha pele está sentindo a recompensa de Deus. Deus está colocando pessoas na minha vida que eu nunca poderia imaginar. Ou seja, realmente eu estou colhendo coisas extraordinárias. E quando eu estou colhendo coisas extraordinárias, eu vou só focar aqui no financeiro. Eu estou tendo o privilégio de mexer apenas com 1.000, 2.000. Eu estou tendo o privilégio de mexer com alguns milhões de reais. E um menino que era pobre no Brasil, um menino que não tinha... Que simplesmente pagava uma casa financiada para a Caixa Econômica Federal e hoje está tendo o privilégio de mexer com alguns milhões de reais. Por quê? Porque eu acredito piamente que existe um Deus que vê e além disso, existe um Deus que recompensa. Mas o que eu quero que você entenda que Deus faz, ele não faz só no financeiro, ele faz ele sempre vai completar algo poderoso dentro de você. Então você precisa entender o seguinte nessa aula. O que eu sou? Um hipócrita ou um servo? O que eu faço para o reino? Eu faço realmente para o reino ou eu faço para serviço? Se eu fosse falar o que eu já fiz para o reino aqui, aí eu já ia receber a glória de vocês. Mas eu estou provando, eu estou vendo o cuidado que Deus está tendo comigo por tudo aquilo que eu plantei em toda a minha vida, desde os meus 14 anos de idade até agora, 42 anos, agora que eu estou começando a colher aquilo que eu plantei dos meus 14 até os meus 42 anos, agora que eu estou começando a ver o plano, a Deus me recompensando de uma forma assim poderosa, de uma forma sobrenatural na área financeira. Ou seja, sempre plantando, sempre plantando, sempre plantando. Agora eu estou colhendo literalmente aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Então a ideia aqui é o seguinte: o que você é? Um hipócrita ou um servo? O que eu sou? Um hipócrita? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, em algum momento da minha história cristã, eu já fui um hipócrita. Eu me lembro que um dia eu estava numa igreja e foi um americano pregar.
e aí teve um intérprete e ele pregou justamente sobre a hipocrisia. E eu saí daquele culto convicto de uma coisa, que eu era realmente um hipócrita. Já faz uns 12 anos que eu ouvi essa mensagem, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou um hipócrita, eu preciso desfazer da minha hipocrisia. Tem hora que você precisa ver, eu sou um hipócrita no púlpito, eu sou um hipócrita aqui no YouTube, eu sou um hipócrita na minha casa. Quem eu sou lá na minha empresa? Esses dias eu estava conversando com uns irmãos e eles começaram a falar, nossa, você é um homem de Deus. Eu falei, peraí, você nunca trabalhou comigo. Você tem que trabalhar comigo para dizer se eu sou homem de Deus. Você tem que viver comigo para dizer que eu sou um homem de Deus. Você precisa estar comigo. É claro que algumas pessoas a gente, de tanto ouvir de fora, a gente percebe, né? Mas às vezes a gente até engana. Aquele camarada que nós achava que era tão formidável, ele não é tão formidável assim como eu pensava que ele era. Então a ideia é, o que eu sou? Um hipócrita ou um servo? Se eu me identificar que em algum momento eu estou agindo como um hipócrita, eu preciso ter a consciência que eu preciso voltar e pegar a ideia de servo, colocar dentro de mim, porque Deus não nos fez um hipócrita, Deus nos fez servo. Eu posso agir como um hipócrita, mas a minha essência é de servo. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus.